Olá e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da Hub Prática Criativa no YouTube. Antes da gente partir para o conteúdo, eu vou te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, deixar um like aqui nesse vídeo e compartilha também com o teu colega que está a fim de aprender um pouco mais sobre ArchiCAD. Muitas vezes a gente já escutou pessoas falando que o ArchiCAD tem uma certa limitação de representar blocos, objetos para interiores. Eu já mostrei aqui em alguns tutoriais como a gente pode achar sites que facilitam a procura e a busca por esses blocos, esses objetos mais voltados aí para projetos de interiores. Agora, nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente pode utilizar ferramentas nativas do ArchiCAD para criar esses objetos, esses mobiliários de interiores dentro aqui do software mesmo. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar exatamente como. Nesse vídeo então eu vou te mostrar como produzir esses tipos de mobiliários aqui de uma maneira super simples no ArchiCAD. Vocês podem ver aqui que a gente tem mesas laterais ou podem ser utilizadas também, por exemplo, como mesas centrais, se for aqui uma mesa mais baixinha. E a gente também tem aqui dois exemplos de um aparador, que são essas mesas aqui mais altinhas que elas podem servir como apoio de objetos. Já dando um spoiler aqui para vocês, esses são mobiliários que foram feitos com ferramentas de modelagem do ArchiCAD. Então olha só, essas mesas laterais aqui foram feitas com a ferramenta Pilar e esse nosso aparador foi feito então com a ferramenta Viga e todos eles seguem o mesmo princípio, que é utilizar um recurso que está liberado a partir do ArchiCAD 23, que é o recurso de criar tanto pilares quanto vigas segmentadas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo também. Eu vou deletar eles aqui então para a gente fazer do zero aqui esse exemplo, então vou selecionar todos, apertar Delete. E agora vamos lá, primeiro as mesas laterais. Eu vou pegar aqui então a ferramenta Pilar e eu vou clicar e pressionar aqui no botãozinho, aqui a setinha do lado para abrir os favoritos. E eu vou pegar aqui esse favorito que é super simples, é o pilar concreto armado circular, um pilar base. Vou dar dois cliques aqui nele. Agora eu vou lá no Ctrl T para abrir as definições gerais desse pilar. E aqui eu vou selecionar no menu na esquerda o ícone do pilar, que aqui é um ícone mais geral, que ele fala aqui, ele mostra as dimensões gerais aqui da seção do pilar. Ele fala aqui sobre o posicionamento dele, né? Onde que ele está vinculado, e aqui eu já vou até desvincular ele do pavimento de topo, então eu vou botar que ele não está vinculado para ele me liberar aqui a altura total desse pilar e eu vou deixar ele aqui com uns 90 centímetros. Agora eu vou clicar aqui na parte de segmentos aqui, que é a novidade, a partir da versão 23 do ArchiCAD, e aqui a gente tem dois tipos de estrutura, de segmento único, que é o que a gente está trabalhando agora, né? Apenas um segmento circular de 30 centímetros de diâmetro, e eu tenho aqui a possibilidade de trabalhar com a opção de multissegmentado, que é o que a gente quer, então vou clicar aqui. E olha só, pessoal, aqui a gente tem a opção então de criar ou adicionar novos segmentos, e a gente pode dizer a dimensão desses novos segmentos e a relação de comprimento desses segmentos também, se é um comprimento fixo ou se ele é um comprimento variável, flexível. Além disso, a gente pode ainda selecionar esse nosso segmento e dizer se ele tem aqui um tamanho uniforme, ou seja, se no topo dele ele tem a mesma dimensão da base ou se ele tem aqui um tamanho em forma de trapézio. No nosso exemplo da nossa mesa lateral, a gente tem que ter uma variação de largura aqui, né? Uma variação de diâmetro nessa seção. Então aqui eu vou selecionar a opção de tamanho em forma de trapézio e eu vou mudar aqui essa relação. Eu vou fazer o seguinte, vou clicar nessa setinha aqui e eu vou dizer que o topo vai continuar tendo 30 centímetros, mas a base vai ter uma variação, vai ter 40 centímetros na verdade. E olha só que legal, vocês já podem ver aqui que a gente está trabalhando aí nesse formato mais cônico em relação a esse segmento agora. A partir disso, eu vou criar um novo segmento para ser o tampo da minha mesa. Então, eu vou clicar aqui em adicionar e eu vou selecionar aqui o segmento de cima. Vocês podem ver que ele duplicou, né? Vocês podem ver aqui na pré-visualização. Eu vou selecionar o de cima e vou trocar aqui alguns valores. Por exemplo, o primeiro deles aqui é em relação primeiro à altura flexível. Eu não quero que essa altura seja flexível de acordo aqui com a altura total desse nosso segmento. Eu quero, na verdade, que ela sempre respeite uma altura fixa, que é o que, né, pessoal? Eu quero aquela espessura do tampo aqui dessa mesa, então eu já vou deixar ela aqui com 3 centímetros no total. Olha só como é que ela tá, então. E vocês veem que, porque eu dupliquei aqui esse nosso segmento de baixo, ele veio com as mesmas definições aqui de forma de trapézio, né? Vocês podem ver que ela vai aí diminuindo a altura do topo e vai ficando aí esse prato deitado praticamente. Eu vou clicar aqui na setinha e no caso aqui eu quero que ela seja maior no topo, eu vou deixar ela com 60 centímetros e aqui embaixo ela pode ter 30 centímetros para ficar de acordo também com o momento aqui de junção, né, com a base aqui desse nosso pilar. Deixa eu dar um OK para confirmar e eu vou dar um clique aqui para inserir no nosso projeto essa nossa mesa. Vou dar um clique então e olha só, ela apareceu aqui. E olha só que legal, pessoal.
A gente tem então essa nossa base aqui variável e a gente tem essa altura fixa aqui em cima. Então isso quer dizer que eu posso clicar aqui no vérticezinho desse pilar, eu posso pegar a opção aqui na paleta flutuante de alongar a altura e olha só, o que eu indiquei como altura flexível vai tendo essa flexibilidade, né? E eu posso indicar ali a altura total, vou botar uns 50 centímetros, por exemplo. E olha só que legal, a gente já tem aí esse mobiliário paramétrico, né? Ele consegue receber essas modificações aí de parâmetros. Eu quero só trabalhar com mais um segmento aqui em cima para dar um acabamento. Então olha só, vou lá no Ctrl T de novo e eu vou adicionar aqui mais um segmento, vou selecionar o de cima e eu vou dizer que ele tem aqui uma espessura total, né? Uma altura total, aliás, de 1 centímetro, que é só um detalhezinho mesmo. Eu vou dar um OK para confirmar, vamos ver como é que ele ficou. Olha só, pessoal, ele ficou ali retinho, só que ele está afunilando também, né? Ele também está ficando aí com essa forma trapezoidal. Então vou dar um Ctrl T mais uma vez e deixa eu ver aqui o que eu preciso modificar. Aqui na base ele não pode ter 30 centímetros, ele tem que ter pelo menos 60. Ó, mas se eu deixar ele 60 por 60, ele vai se estrudar normal, né? Reto. Olha só, deixa eu dar um OK aqui para confirmar, para mostrar para vocês. O que pode ser interessante também, né? Caso a gente queira esse tipo de resultado final. Mas se a gente quiser ainda mais um efeito aqui afunilando, né? Olha só o que a gente pode fazer. Eu posso ir lá no Ctrl T e eu posso trocar aqui a estrutura dele de 60 no topo para 62, por exemplo. Só um pouquinho mais largo. Vou dar um OK e olha só o que acontece. Ele tem aí esse acabamento agora de acordo com o que eu gostaria no meu projeto. Bem legal, bem interessante, né, pessoal? Lembrando que, claro, se a gente quiser mudar a materialidade também, olha só, deixa eu copiar ele para o lado, Ctrl D, Ctrl, eu posso vir aqui, eu posso, com ele selecionado, vir aqui em cima na estrutura e trocar para madeira. E olha só que legal, ele ficou aí com toda a estrutura em madeira, como eu posso também ir lá no Ctrl T e eu posso mudar separadamente cada segmento, eu posso indicar aí a estrutura que eu quiser para ele, material de construção. Então olha só, por exemplo, a base eu quero que seja de concreto e o resto vai ser de madeira. Vou dar um OK e olha só que legal. Show de bola, né? Para finalizar, vamos fazer agora o nosso aparador, seguindo a mesma lógica, mas trabalhando agora com a ferramenta viga. Vou selecionar aqui então um favorito da viga, vou pegar essa viga retangular de concreto e eu vou abrir aqui no Ctrl T as definições gerais dela e eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui agora a parte de segmento dela, vou trabalhar com uma estrutura multissegmentada e essa primeira parte vai ser a primeira perna aqui da minha mesa. Então olha só, ela vai ter aqui um comprimento fixo de 2 centímetros. Então olha só, já ficou como se fosse uma chapa aqui. A altura aqui eu vou botar 70 centímetros para ela ficar mais esbelta, né, mais alta também. E agora eu vou adicionar aqui o que seria o meio aqui da mesa, né? Então vou adicionar e eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui ela com 1 metro de comprimento, só para dar uma estrudada aqui, só que eu vou deixar um comprimento flexível. Vai estar sempre flexível aqui esse valor, ele não vai se limitar apenas a 1 metro. E eu vou deixar aqui a altura total dela com 2 centímetros, para ficar de acordo com a espessura aqui do tampo. Então olha só, na pré-visualização a gente já pode ver aqui o resultado. E agora eu vou selecionar aqui a perna que eu tinha feito anteriormente e eu vou duplicar ela aqui clicando em adicionar. E agora eu só vou puxar pela setinha aqui para a gente arrumar a ordem, né? Então vão ficar as perninhas aqui, uma em cada ponta e o nosso tampo, né? A nossa mesa aqui no centro. Então olha só que legal o resultado. E aqui, né? 19 centímetros fica de acordo com a largura, né? A profundidade aí dessa nossa mesa. Posso mudar aqui para 30, por exemplo, ó. 30, 30, 30, né? Ainda bem estreitinho, mas já fica melhor. Dou um OK agora para confirmar e agora dou um clique para inserir. E olha só, eu vou estendendo e vocês podem ver que fica flexível agora o tamanho total aqui da minha mesa. Então eu vou apertar no Tab e vou botar 120 centímetros. Só que olha só, tem uma pegadinha aqui, né, pessoal? A gente está inserindo essa viga, só que a linha de referência dela tá aqui em cima, ó. Isso é importante para continuar nesse formato aqui, essa nossa mesa. Então, ela está no seu piso de origem do térreo, mas ela não está no zero do térreo, né? Porque o zero ele conta a partir da posição da linha de referência. Então, ele vai ter que estar, na verdade, a 70 centímetros, né? Que é a altura dela total. Daí ela fica direitinho na posição certa. E o legal é que a gente pode clicar nos vértices aqui da linha de referência e a gente pode aumentar o comprimento, a gente pode clicar aqui bem na aresta da linha de referência, a gente pode modificar, olha só, o formato dela. Como vocês podem ver, eu inseri um vértice aqui, ele já quebrou. Como a gente também pode inserir aqui uma curvatura, olha só que legal. A gente tem muita flexibilidade aí só usando esse conceito. Vou dar uns Ctrl Z aqui para voltar no nosso formato original. E lembrando também que a gente tem aqui o valor total do comprimento aqui em cima e a gente pode botar um valor fixo aqui também, ó, 120, por exemplo, ela já fica de acordo. Lembrando também que para mudar a materialidade é a mesma coisa que eu já tinha comentado para vocês no exemplo aqui da mesa lateral. É só vir aqui e trocar para o material de construção que vocês quiserem. E aí, o que vocês acharam desse tutorial? Gostaram? Deixem aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no nosso canal e fica ligado que toda semana tem vídeo novo aqui no canal da Hub no YouTube. Eu vou ficando por aqui, até mais e um abração.